Boa tarde. Eu sou a Laís, superintendente de fomento. Queria agradecer a todos que estão presentes. Começar parabenizando os vencedores do edital. São muitos projetos, né? Quase 60 projetos novos. E dizer que essa oficina aqui, então, faz parte de uma iniciativa da Secretaria de Financiamento. São alguns projetos voltados para aproximar, né, os nossos serviços do nosso público-alvo, então, dos proponentes, para que a gente melhore a nossa comunicação, tente evitar né, falta de compreensão de procedimentos, diligências exageradas, para que o processo de contratação, então, corra de forma mais tranquila para todo mundo e que os projetos possam iniciar, então, a sua execução rapidamente. Vocês podem colocar a minha apresentação, por favor? Bom, de forma geral, então... Você compartilhou? Desculpa. Saiu aqui. De forma geral, a contratação dos projetos do FSA, ela é bastante até complexa aqui dentro da Ancine, porque é um processo que vai passar pelas 5 coordenações da superintendência e os projetos passam por 3 análises diferentes, né? Inicialmente, todos precisam ter uma aprovação para captação, depois uma aprovação para execução, e isso finalizado as verificações de contratação, que são esse finalzinho antes do envio do projeto para o BRDE, para, né, efetivar o contrato. Então, essa trilha, ela começa ali então, na primeira coordenação, que é a coordenação de enquadramento e contratação, onde vai ocorrer a aprovação para captação. Esse procedimento, então, ele é gerido pela... Voltou? Ele se baseia, então, na Instrução Normativa 158, que é a principal normativo sobre aprovação e acompanhamento de projetos. Ali, todos esses procedimentos eles estão detalhados. A parte de contratação, ela é detalhada no regulamento de contratação do Fundo Setorial, onde tem alguns detalhes extras, algumas obrigações extras, documentos a mais que precisam ser enviados para esse caso. E as obrigações relativas ao contrato, todas estão nas minutas que vão ser assinadas depois por vocês. Então, todas as análises elas precisam ser iniciadas pelo Cadastro Único de Projetos, o CUP, e pelo sistema do BRDE, onde são enviados alguns documentos, vocês vão acompanhar especialmente a parte final da contratação. Então, a coordenação de enquadramento e aprovação é que cuida do cadastro dos projetos no CUP, então problemas de cadastro com eles ali, né? A aprovação para captação, eles vão fazer análise e publicação no Diário Oficial, vão fazer as aberturas das contas, né? Contas de captação, contas de movimentação, quando tem fomento indireto também, eles vão gerir essa parte inicial do processo. Em seguida, quando vocês solicitarem a aprovação para execução, ela vai cair na coordenação de análise técnica e seleção, que é essa segunda área que faz a análise orçamentária, principalmente, né? E a de captação mínima, quando tem outras fontes, né? Junto com o FSA. Eles também fazem outras análises relativas à seleção dos projetos, então, se vai ter alguma alteração de programadora, de equipe, eles fazem as análises ali.
Em paralelo com essa coordenação, a área de direitos e contratação também vai receber o processo. Ali eles vão cuidar do mapa de contratação, vão fazer análise de direitos, então todos os contratos vão passar por ali. E ao final, quando o projeto estiver aprovado para executar, eles vão fazer as últimas verificações e fazer o envio para o PRDE. Por fim, então, a gente tem a coordenação de acompanhamento de projetos, que tudo que aconteceu com o seu projeto, então, depois de contratar, ele vai ser feito ali nessa área. Então, remanejamento de fontes, redimensionamento, prorrogações, às vezes, né, a abertura de conta de movimentação do fundo acontece também na CAP. E a última coordenação do SFO, que pode estar envolvida com os projetos, é a coordenação de gestão de processo de fomento, CPG. Ali é onde eles cuidam apenas dos recursos de fomento indireto. Então, se o seu projeto ele tiver outras fontes, depois de contratar com o fundo setorial, então você vai ter a primeira liberação de recursos ali, ou liberações posteriores. Se redimensionar, incluir fomento indireto depois, quem vai cuidar da liberação é a CPG. Então, eles são meio que especialistas nessa questão de recursos de fomento indireto. E a superintendência de fomento é por onde tudo passa, né? Todos os processos, então, as aprovações para captação, para execução, as alterações técnicas, tudo passa pela superintendência, né? Se for para a diretoria colegiada, a gente que submete, se não, a gente decide ali na própria área. Também eventuais recursos dessas análises são vistos pela gente, né? O nosso e-mail de contato é sfo@ancine.gov.br. Quero me colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, a gente responde todos os e-mails bem rapidinho. Claro que se for uma questão específica, né, da análise orçamentária ou de direitos, é melhor ir direto na coordenação, que eles vão poder te dar uma resposta mais exata. Mas a gente está à disposição para, enfim, problemas gerais aí que vocês possam ter por e-mail. Tá? Agora eu vou passar, então, para a Fernanda Ramires, que é a coordenadora da área de enquadramento e aprovação, para falar um pouquinho com vocês. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Tá vendo aí a apresentação, né? Meu nome é Fernanda, eu sou a coordenadora da Coordenação de Enquadramento e Aprovação. E eu vou passar aqui falando desses itens da minha apresentação. A primeira coisa que eu queria falar é com relação ao cadastro único de projetos. A Ancine, aí, desde o ano passado, está com esse conceito, né, de projeto mínimo, em que o mesmo projeto a gente faz o cadastramento no sistema e ele pode possuir esses três objetos financiáveis, de desenvolvimento, produção e distribuição. Cada objeto financiável pode fazer, né, o pedido nos diversos editais e no fomento indireto. Então, dessa maneira, a gente tem a informação de todos os recursos que aquele projeto está tendo. Com relação ao fluxo de aprovação para captação com o CUP, o proponente tem que entrar no sistema, fazer o cadastro do projeto mínimo no CUP, que são informações basicamente de sinopse, de tipologia, a duração, o segmento inicial, dentre outras informações. Uma vez cadastrado isso, ele faz a solicitação de aprovação para captação e é redirecionado para o Sanfon. Uma vez ele finalizando esse cadastro e enviando para a Ancine, a gente puxa aqui, faz a análise do projeto, dando todas as informações, ok, a gente submete para a SFO e submete para a DC fazer a aprovação, e uma vez estando tudo ok, a gente faz a abertura de conta e faz a publicação no Diário Oficial. Né? Nesse caso, se a gente, durante a análise, verificar alguma questão, a gente faz a diligência e retorna para o proponente para ele fazer a resposta no Sanfon para a gente continuar o nosso fluxo.
Quais são os projetos que necessitam de aprovação para captação? No caso desse edital, né, a gente já fez a aprovação para todos os projetos, mas a gente tem agora a questão do processo simplificado. Então, os projetos sem lei de incentivo que ganham o edital, a gente mesmo, dentro da nossa coordenação, faz o levantamento dos projetos que já têm CUP, e nesse caso, se já tem aprovação para captação, a gente não precisa fazer nada. Caso o projeto não exista no CUP, a gente faz a criação do CUP, conforme os dados que vocês inseriram no BRDE, e a gente faz a aprovação. A gente manda um e-mail para vocês pedindo a agência, de preferência para abertura da conta, e uma vez a conta aberta, a gente manda um e-mail com os dados do SALIP, com os dados do CUP, com os dados da conta. Então, vocês não precisam fazer nada se ele for por FSA. E a data da aprovação vai ser a data do Diário Oficial da aprovação da chamada. Se tiver lei de incentivo, aí nesse caso a gente não pode fazer esse processo simplificado. Cada proponente tem que ir lá e fazer a criação do projeto no CUP e fazer a informação dos dados do, enfim, do orçamento e submeter para análise, para a gente fazer análise e submeter à diretoria colegiada, para então vocês receberem um e-mail com aprovação no Diário Oficial com informações da conta. Esse é o caminho para vocês entrarem dentro do CUP da Ancine, né? Na internet, sad.ancine.gov.br, tem esse menu do lado direito, sistemas, e a última opção é painel de aplicativos. Então, vocês vão ter acesso ao CUP faz o login normal e a criação do projeto mínimo. Caso tenha alguma dúvida, a gente tem todos os manuais do sistema. Se você pesquisar lá no Google, Manual Fomento Ancine, vai cair direto no link. E aí tem passo a passo para a criação do CUP, para as aprovações, etc. Quais são os principais requisitos que a gente faz, né, que a gente analisa no pedido de aprovação para captação? A questão das certidões e adimplência, se por acaso alguma certidão, alguma adimplência tiver errada ou vencida, a gente, através da diligência, avisa o proponente para que ele possa tomar as medidas cabíveis e retornar o processo para a gente. A questão do limite de captação, no caso de FSA puro, não tem limite, né? Mas se tiver algum fomento indireto, a gente verifica se está dentro do limite tanto do proponente como do grupo econômico, caso ele faça parte de algum grupo econômico. A concordância entre os parâmetros do projeto e a sinopse, né? Às vezes acontece dele colocar que é uma obra seriada com 8 episódios e na sinopse escrever que são 10 episódios. Então, para a gente deixar o cadastro todo certo, a gente faz uma diligência, para a gente verificar alguma discordância dentro dos parâmetros. E a gente faz a verificação também dos valores por mecanismo. A gente verifica também se já teve CPV emitido e a gente sempre verifica se existe um segundo CUP com o mesmo título e a mesma sinopse, porque, como eu expliquei, só pode ter um único CUP por projeto. Então, por exemplo, se você é o produtor e já criou o CUP e, por acaso, um outro proponente vai fazer a distribuição, o distribuidor não pode criar outro CUP. Na verdade, o que vai acontecer é que o proponente da produção vai fazer uma autorização para o distribuidor ter acesso àquele CUP dentro do sistema, e aí, uma vez ele autorizado, ele vai enxergar isso dentro do sistema e vai poder fazer a aprovação para captação daquele outro objeto financiável dentro do projeto mínimo. Essa aí é uma tabelinha simplificativa, né, de quais são as leis de incentivos com os parâmetros dos projetos que vocês podem fazer solicitação de fomento indireto. No caso de diligências, né, a gente pede para sempre fazer a diligência, a resposta da diligência dentro do Sanfon, né? Você entra no Sanfon, pesquisa o projeto e faz a resposta dentro do sistema para que a gente possa responder aqui e dar continuidade na análise de aprovação para captação. E quais são os prazos para responder a diligência? Para questões relacionadas a projeto, como eu falei, às vezes se colocou 8 episódios de uma obra seriada e na sinopse são 10. Então, a gente faz uma diligência para saber qual que é a informação correta. Nesses casos, são 30 dias para responder, e no caso de regularização das certidões e de adimplência, são 90 dias. Caso seja necessário alterar os valores da fonte, no caso de extrapolação de limites ou outra questão qualquer, né, do proponente,
a gente pede para mandar um formulário assinado com os novos valores, tá? Esse formulário está na IN, também o caminho está tudo no manual. Quais são os motivos de arquivamento de pedidos de aprovação para captação? A diligência não respondida no prazo ou a pedido do proponente em resposta à diligência, né? Às vezes extrapolou o limite e aí ele chega à conclusão que aquela obra que ele fez a solicitação não será possível dar continuidade. Então, ele mesmo pede para fazer o cancelamento, a gente segue com o cancelamento do pedido de aprovação para captação, né? O CUP continua lá, daqui a um tempo, se vocês quiserem submeter novamente um novo pedido de aprovação para captação, não vai precisar preencher todos os dados novamente, é só fazer uma nova solicitação de aprovação para captação. No caso de cancelamento de projetos aprovados, né, que já tem SALIC, a gente cancela ele também, né, no caso de diligência não respondida, a pedido do proponente via CUP, ou se não captou no prazo, né? Acabou o prazo, esperou 31/12, não tem mais prazo para captar. Todo início de ano a gente faz a listagem desses projetos nessas situações e vai fazendo o cancelamento do projeto, né? Já que ele não pode fazer o pedido de aprovação para execução. E no caso tem algum recurso contra o arquivamento, a gente orienta sempre a fazer o envio do recurso via protocolo digital, citando o processo, citando o nome do projeto, citando o SALIC. Quais são os casos de priorização, né? Como eu disse, os projetos selecionados na chamada de FSA já tiveram, né, a prioridade de análise concedida de ofício. Então, a gente já fez a aprovação, a criação do CUP, a aprovação para a captação desses projetos. E, enfim, no futuro, caso seja necessário solicitar aprovação para captação, sempre marquem, por favor, a opção de prioridade, anexando no sistema qualquer motivo da priorização para a gente internamente analisar, e aí ele segue um fluxo diferenciado, ele chega mais rápido na diretoria colegiada, tem um fluxo especial. Bom, em caso de dúvidas, o nosso e-mail é aprovacão.fso@ancine.gov.br e a gente está disponível aí para sanar qualquer questão. Muito obrigada e agora passo a palavra. Boa tarde, eu sou a Priscila, coordenadora da CAS, Análise Técnica e Seleção, e eu vou apresentar para vocês aqui o slide. Deixa eu ver a apresentação de slide do começo. Deixa eu entrar aqui. Não tá. Ah, agora vai, do começo. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a aprovação para a execução, que é um momento posterior à aprovação para captação, que a Fernanda explicou. A aprovação para captação, quando não é o caso de um FSA simples, né, que teve essa aprovação simplificada e automática, ele é um momento em que você envia uma estimativa de custos e ali a data de aprovação. A data que saiu no Diário Oficial de Aprovação é o marco de execução de despesas. Você já pode começar a executar as despesas a conta e risco, porque ali não foi encaminhado um orçamento. O orçamento não foi aprovado. O orçamento, então, vai ser encaminhado nessa nova etapa, que é de aprovação para execução, onde nós vamos analisar, além do orçamento, o plano de financiamento, o desenho técnico e documentações, contratos, né? As solicitações de aprovação para execução, elas chegam pela CAS, né? Nós é que vamos entrar no sistema Sanfon, verificar quem solicitou e colocar no processo. Aqui na CAS nós temos 3 fases, né? Uma linha de produção, e nessas 3 fases os proponentes podem receber diligências. Então, assim, existe a possibilidade de proponente receber 3 diligências de 3 momentos diferentes na CAS. Então, a ideia desse seminário é a gente passar informações e dicas de formas que vocês possam ou pular
sem nenhuma diligência em uma dessas fases, ou caso vocês tenham diligências, que vocês possam responder de forma mais assertiva e que não gerem novas diligências, né? Então, inicialmente, o pessoal do apoio vai fazer a triagem documental. E se o projeto tiver com toda a documentação listada no artigo 28 da Instrução Normativa 158, ele vai então passar para análise de comprovação para captação, mas ele só vai passar para essa análise quando tiver com a documentação completa. Então, eu sugiro que vocês façam um checklist lá no artigo 28, se vocês enviaram toda a documentação adequada para um projeto de produção. A Instrução Normativa 158, ela trata da apresentação, análise e acompanhamento dos projetos audiovisuais. O projeto comprovando que está com toda a documentação, ele vai passar então para essa análise de captação e precisa comprovar 80% do valor total do orçamento. Enquanto o projeto não apresentar, né, não comprovar os 80%, ele não segue para a CDC fazer análise de direitos e também não segue para análise orçamentária. Então, assim, é importante que os proponentes eles adequem o orçamento de forma que eles possam comprovar pelo menos 80%. Então, passando por essa fase dos 80%, o projeto vai para a análise orçamentária. É importante destacar que se os projetos de TV, muitos, eu já tenho essa informação, eles vão ter quase todas as fontes de FSA. Então, se o valor contemplado no FSA, ele já representa 80% do valor total, na triagem documental, a gente já faz essa análise. O valor que ele foi contemplado no seletivo de TV, ele representa 80% do valor total, então ele não vai mais precisar passar por essa análise de comprovação para captação, ele já vai direto para a análise orçamentária e direto para a análise de direitos na CDC. Se o projeto ele já possui a aprovação para execução, verificar se ele vai precisar de um redimensionamento, porque, por exemplo, se ele já possui uma aprovação para execução, ele já comprovou 80%, né? Mas pode ser que nesse edital agora ele ganhe só um valor que vai completar os 20, no máximo os 20% de um valor de um plano de financiamento que ele já tem. Aí, ok. O que vai acontecer é que a própria CAIS ela vai identificar e já vai prosseguir com esse projeto para a CDC analisar a parte de contratação. Porém, se o valor que ele ganhou nesse edital seletivo de TV for maior do que o plano de financiamento dele, ele vai precisar pedir, então, um redimensionamento. Como solicitar a aprovação para execução? Como a Fernanda explicou, vocês vão solicitar no CUP, né? Cadastro Único de Projetos. E lá vocês vão enviar o orçamento, o cronograma e o plano de financiamento. Se o projeto precisar de redimensionamento, também vai solicitar pelo CUP. E o CUP vai direcionar para o sistema próprio para aprovação para execução, que é o SAD Sanfon, e se for um redimensionamento, ele vai indicar o sistema do portal de serviços. Como eu falei, o artigo 28, ele lista toda a documentação obrigatória, muito importante vocês checarem isso antes de enviarem a aprovação para execução, porque aí é menos uma diligência. O artigo 32 lista os documentos necessários para hábeis, né, para comprovar os 80%, e caso o projeto precise de redimensionamento, os artigos 51 e 52 tratam da questão. A priorização da aprovação para execução, ela é diferente da priorização que a Fernanda explicou. São outros critérios, né? A solicitação ela pode ser feita durante o preenchimento dos formulários, no SAD, na Sanfon ou no portal de serviços, e os critérios são os seguintes: projeto de produção com a etapa da filmagem concluída, iniciada ou programada para os próximos 120 dias, ou
projetos acompanhados de contrato ou declaração de patrocínio ou investimento com valor igual ou superior a 10 mil e prazo de vencimento em até 60 dias. É o famoso boleto a vencer. Então, se você tiver um boleto a vencer nos próximos 60 dias, isso é critério de priorização da aprovação para execução. Mas precisa comprovar que esse boleto está realmente vencendo. Projetos de coprodução internacional. É necessário possuir o reconhecimento provisório de coprodução internacional, conforme o artigo 27 da Instrução Normativa 158. Então, nós não vamos prosseguir com a aprovação para execução caso o projeto não tenha ainda feito o requerimento de RPCI. Pelo menos o requerimento de RPCI tem que já estar enviado pelo sistema. Não tem como a gente prosseguir com a aprovação, por exemplo, porque para mandar para a diretoria colegiada aprovar, precisa estar com o encaminhamento, pelo menos, também do RPCI. E nós vamos poder prosseguir com a análise, mesmo que ainda não tenha sido deferido o RPCI, nós vamos conseguir prosseguir com a análise na CAIS e, consequentemente, na CDC, se os valores solicitados no RPCI estiverem batendo com os valores do plano de financiamento. Se os valores não estiverem batendo, não tem como. A gente a proponente vai ser diligenciada, mas assim, as proporções precisam estar batendo. Até queria destacar isso, não é nem os valores, as proporções precisam estar batendo. Então, se o RPCI ele já existe 20 e 80 e você vai redimensionar, conseguir uma nova coprodução e manter o 20 e 80, nem precisa pedir atualização do RPCI. Mas os percentuais precisam estar batendo. O orçamento preenchido no sistema SAD-Sanfon será com os valores totais do projeto, incluindo a parte brasileira e a parte estrangeira. Porém, será necessário encaminhar também um formulário de orçamento bicolunado, coprodução internacional bicolunado, e esses formulários eles estão ao fim da IN 158. Projeto de animação tem um formulário diferenciado, coprodução internacional, animação, orçamento bicolunado também. As diligências podem ser verificadas no CUP nessa tela, solicitações do objeto financiável. Vocês vão entrar em detalhes da solicitação e aí o sistema vai levar para o local que foi feita a diligência, no caso da aprovação para execução no Sanfon, se for um redimensionamento no portal de serviços. Mas também todas as diligências são enviadas por e-mail para o e-mail cadastrado na Superintendência de Registro da Ancine. A análise de comprovação para captação é a etapa em que os documentos de comprovação são analisados, necessário comprovar no mínimo 80% do valor total, sendo 40% integralizado e 40% recebíveis. No artigo 32 da IN 158, o inciso 1 lista quais são os documentos que são considerados integralizados, em conta, e quais são os documentos que podem ser complementados com os 40% restantes. É claro que vocês podem ter os 80% em conta, integralizados. O UFSA, ele é considerado do inciso 1, integralizado. Ao final, eu vou mandar um link para vocês e recomendamos a leitura do Guia de Comprovação de Captação da Ancine. Então, vocês têm o artigo 32, que lista o rol de documentos hábeis para comprovar. Não são todos os documentos que são hábeis, tem que observar, e no guia de comprovação existe um detalhamento maior. Por exemplo, contrato com LTDA, contrato privado com LTDA, não está no rol dos documentos. Precisa ser multinacional, SA. Então, assim, tem esses pequenos detalhezinhos que a gente recomenda o detalhamento do guia de comprovação para captação. Se houver coprodução internacional, a análise dos 80% será calculada apenas da parte brasileira.
Uma dica que já pode adiantar para quem tem projeto misto. Quem tem, por exemplo, FSA com o primeiro A, com o terceiro A. Caso o orçamento e o plano de financiamento não prevejam o uso de rendimentos conhecidos provenientes da conta de captação de leis de incentivo, o analista financeiro irá diligenciar proponentes para nos dizer o que fazer com os rendimentos. Se a proponente ela vai indicar abater de algum outro valor que ela ainda tenha a captar, se a proponente ela quer revisar o orçamento para incluir esses valores de rendimentos que vão precisar ser comprovados, né, na prestação de contas, ou executados, ou devolvidos, ou vocês querem recolher já os rendimentos ao FSA, porque às vezes vocês já estão com um orçamento fechado, não querem revisar, não falam, não, olha, os rendimentos são baixos, podem preferir devolver para o FSA. Se vocês quiserem adiantar essa diligência que ela é certeira, para quem tem leis de incentivo, vocês já podem entrar no extrato da conta de captação e ver quanto que o projeto rendeu além do que foi captado. Por exemplo, tem uma captação de 1 milhão, aí tem lá na conta de captação 1 milhão e 100. Vocês já podem colocar no plano de financiamento 100 mil de rendimentos. E esses valores entram no inciso 1, que estão em conta. Então, além de adiantar uma diligência, também é uma fonte de financiamento. Pode ajudar. No momento da aprovação para execução, existe a possibilidade de você alterar o valor total do projeto que vocês encaminharam eventualmente para uma aprovação para captação, né, dos projetos que não tiveram agora essa aprovação simplificada, né? Os projetos que já têm aprovação para captação nem passaram por aprovação simplificada, eles já possuem, já têm data, marco de execução. Vocês podem enviar um orçamento diferente, que não vai, valor total, e que não vai ser considerado um redimensionamento. A gente entende que naquele momento que vocês enviaram para aprovação para captação, era ainda um projeto, né, uma estimativa de custos, e que agora vocês têm uma certeza maior. Agora, para aprovação para execução, você já tem uma certeza maior. Se vocês conseguiram captar a menos, conseguiram captar a mais, então vocês podem ajustar o valor sem ser considerado um redimensionamento. Eventuais despesas realizadas antes da aprovação para captação do projeto não deverão constar no orçamento. Essa é uma dúvida muito comum, natural dos proponentes e que sempre causa uma diligência orçamentária. Por exemplo, só essa semana eu sei que pelo menos 3 projetos receberam diligências com essa questão, com esse questionamento. Por exemplo, essa semana teve um projeto que ele teve aprovação para captação na Ancine, vamos supor agora em 2025, final de 2025, mas ele ganhou uma lei Paulo Gustavo, esse é um caso real, tá? Ganhou uma lei Paulo Gustavo de Ribeirão Preto antes de aprovar o projeto na Ancine. E esse valor refere-se a esse projeto e a gente consegue compreender, o proponente colocou isso no orçamento, mas o orçamento para a Ancine, ele só pode conter despesas após a aprovação para captação. Então, como vocês vão fazer? Vocês vão montar o orçamento apenas com as despesas que vocês ainda não executaram ou que executaram depois do marco de execução. As despesas anteriores vão ser retiradas. E também elas não devem constar no plano de financiamento. Aconteceu essa semana, eles usaram parcialmente o valor da Lei Paulo Gustavo, parcialmente. Então, vocês vão pegar e vão colocar no orçamento apenas as despesas que foram executadas após o marco de execução, e no plano de financiamento vocês vão colocar parcialmente o valor da Lei Paulo Gustavo. A gente vai, se precisar, checar a questão, mas essa é a forma correta que a gente orienta os proponentes. Tributos e taxas é um grande item que tem no orçamento Sanfon, porém a instrução normativa 159 de prestação de contas, ela só admite nesse grande item, tributos e taxas, despesas referentes à manutenção de contas. Então, também é um ponto de diligência nosso. A gente
diligencia para saber se nesse valor, o valor que vocês colocaram estão apenas os valores de tarifas de manutenção de conta, porque os valores de manutenção de conta não são valores muito altos. Então, a gente, às vezes, consegue identificar que o proponente colocou outros tributos e taxas nesse item. A orientação da IN 159 é de que demais encargos, taxas e contribuições sindicais devem estar previstas nas rúbricas de seus respectivos fatos geradores. Por exemplo, contribuição sindical da pessoal da equipe de produção. Esse valor deve estar orçado em equipe de produção. Outra dúvida também natural dos proponentes, mas que a gente acaba precisando diligenciar para esclarecer. Como a Fernanda explicou, no CUP vocês podem ter, uma obra pode ter projetos de desenvolvimento, produção e distribuição. E até mesmo o projeto ele pode ter projetos de desenvolvimento de leis municipais, de leis estaduais, e esses projetos eles são à parte. Os projetos de desenvolvimento, por exemplo, na Ancine, você tem como entrega de objeto um roteiro e ali você vai apresentar as notas fiscais das despesas desse roteiro. Projetos de produção na Ancine, eles podem ter despesas de desenvolvimento, mas essas despesas precisam ser complementares. Não pode haver sobreposição de despesas em relação ao desenvolvimento com os dois projetos de desenvolvimento e projeto de produção. Pode haver despesas, existe esse grande item, né? Existe esse grande item, não, essa fase de desenvolvimento, mas só podem ter despesas complementares. Exemplo, novos tratamentos de roteiro. E na prestação de contas, vai ser verificado se houve ou não sobreposição de despesas. Então, é muito importante já fazer essa separação. A partir da IN 158 de dezembro de 2021, o grande item infraestrutura, ele não é mais permitido para projetos de produção. Essas despesas elas devem estar orçadas no item gerenciamento. Ainda existe esse campo no sistema por conta de projetos que foram aprovados antes da IN 158 de dezembro de 2021. Eu vou explicar um pouco para vocês como é a nossa metodologia de análise orçamentária. Nós temos uma ferramenta de auxílio chamada base parametrizada, que consiste em uma comparação dos valores solicitados com os valores anteriormente aprovados para projetos especificadamente da modalidade produção, com a mesma tipologia, porte e duração. Então, cada projeto vai ter uma base parametrizada personalizada para ele, fazendo um recorte de tipologia, porte e duração. A base parametrizada ela foi criada em 2017, ela vem sendo atualizada todos os anos. Só no ano passado nós colocamos um pouco mais de 500 projetos na base e todos ano a ano, desde 2020 e 2017, vem havendo correção monetária dos valores. A base ela é dividida em dois tipos: ficção, uma base só para ficção, e uma base para documentários, variedades e reality shows. E o sistema ele vai puxar para o seu projeto portes 30% menor e 30% maior em relação ao orçamento de produção. E em caso de obras seriadas, a minutagem 50% menor e 50% maior. Projetos de animação não possuem base parametrizada. A partir dos valores trazidos pelo sistema, é avaliada a pertinência dos valores solicitados para cada item em relação à faixa de maior concentração de projetos no gráfico. Aqui é muito importante vocês prestarem atenção nesse negrito, faixa de maior concentração de projetos no gráfico. Nós, quando mandamos uma diligência para os proponentes, apontando os valores que estão extrapolando a faixa de maior concentração, a gente explica o que é a faixa de concentração. Mas mesmo, e com exemplos, mas mesmo assim alguns proponentes
insistem ou se confundem que se o valor que ele solicitou está dentro da base parametrizada, ele acha que está ok e que não precisa de justificativas. Se ele não enviar justificativas, o maior prejudicado vai ser ele, vai ser a produtora, o projeto e aquele item. É importante que vocês entendam o que eu vou explicar aqui e que vocês possam nos apresentar os argumentos e as justificativas para que a gente possa encaminhar à consideração superior o valor. Então, é muito importante vocês entenderem o que nós consideramos faixa de maior concentração. E já saibam que os valores que a gente mandou em diligência são considerados valores que estão extrapolando a faixa de maior concentração. Uma resposta do proponente falando que aquele valor está ok porque está dentro da base não vai auxiliar em nada o nosso encaminhamento com possível sugestão de aprovação. Tá? A ideia é a gente poder, com as justificativas apresentadas, verificar as especificidades do projeto e poder encaminhar a consideração superior, com eventual sugestão de aprovação. Mas nós não podemos enviar valores extrapolando a faixa sem um detalhamento, sem uma justificativa. Então, eu preciso da ajuda de vocês quando os valores estiverem acima da faixa que eu vou explicar para vocês. A faixa de concentração é um intervalo no gráfico composto da grande maioria dos projetos. Exemplos de projetos ajustados à faixa de maior concentração. Aqui eu queria explicar para vocês que esse valor aqui de uns 650 mil, nós desconsideramos ele na análise, nós consideramos ele um outlier. Provavelmente ele é um projeto que teve alguma especificidade, foi justificada e foi acatada, ou até mesmo pode ser um projeto que foi colocado em 2017, quando não havia a base parametrizada, e foi tendo correção monetária. Durante a nossa análise, a gente vai entrar nesse projeto, que é um outlier, e vai saber por que que ele está tão fora da faixa. Então, assim, desconsiderar esse valor. Então, precisam considerar os valores que estão durante essas faixas que vão até 320 mil. Aqui, vocês podem verificar que o valor solicitado ele está tranquilo, não vai ser diligenciado. No segundo caso, a faixa de concentração ela está mais diluída, mas também não vai haver diligência para esse valor solicitado. Exemplos de valor que não está ajustado, tá? Esses exemplos aqui eles vão ser diligenciados para que a proponente possa ajustar ou detalhar mais o valor. Em alguns casos, não é possível definir uma faixa de concentração e a análise do escopo técnico da obra é levada em consideração. Então, nesses casos, a gente vai precisar também pedir a ajuda do proponente para que ele detalhe mais e a gente possa se debruçar as especificidades do projeto para, então, fazer a nossa sugestão de encaminhamento. A gente, sempre que possível, a área técnica, ela encaminha alguma sugestão. Esse tipo de base, sem faixa de concentração, ela está cada vez mais cada vez menos existe essa faixa de concentração, porque a cada ano a gente está colocando muitos projetos. Então, é muito raro hoje em dia uma faixa de concentração dessa, a menos que sejam projetos com valores que estejam muito acima do mercado. Eu vi outro dia uma obra seriada que era o maior custo por minuto, porque a gente também tem uma base de custo por minuto. Aparece na base que vocês recebem isso, o custo por minuto. Então, ele era o projeto que era disparado o maior custo por minuto. Logo, refletiu que alguns itens não tinham muitos projetos pares, porque realmente ele estava lá no topo do custo. Mas, no geral, não temos mais. É comum ter 100, 150 projetos pares. Aqui, por exemplo, você tem o de cima com 7 projetos pares, né? E o de baixo com menos ainda, mas cada vez mais raro.
Caso o valor solicitado ultrapasse os limites da faixa de concentração, que eu mostrei para vocês, a proponente então vai ser diligenciada com todos os itens que o analista considerou que estão acima. Então, é muito importante os proponentes se debruçarem nesses valores e avaliarem. Não, dá para ajustar, vamos ajustar aqui. Não, não dá, a gente precisa desses valores. Então, a gente vai ter que mandar a maior quantidade de material possível, memória de cálculo, detalhamento, cronograma, para que a gente possa ter subsídios para poder fazer esse encaminhamento. Então, assim, justificar a necessidade de um valor acima, um valor superior àquele item. A aprovação de valores que superem a média de mercado requer a apresentação de justificativas técnicas consistentes, conforme orientações dos órgãos de controle, que demonstrem a singularidade do projeto em relação aos seus pares. Então, assim, esse projeto vai precisar ter um valor acima da média de mercado por conta desses fatores. Só reforçando que os analistas, nós temos auditoria, né, dos órgãos de controle, então a gente precisa ter subsídio para encaminhar os valores que estão acima da faixa com sugestão de aprovação. É comum a gente receber justificativas e sugerir a aprovação, assim como a gente recebe justificativas fracas, rasas e sugere um ajuste. Então, recebam uma diligência de extrapolação como uma oportunidade de ampla defesa dos valores que vocês estão solicitando. É uma oportunidade de vocês se ajudarem e nos ajudarem a encaminhar o orçamento para aprovação. Esse aqui é o e-mail do análise técnica e aqui tem um link para os manuais do CUP, Sanfon, portal de serviços e guia de comprovação para captação. Obrigada. Patrícia, né? Vai vir agora. Tá muda, Patrícia? Desculpa, estou Pronto. muda. Eu liguei o microfone agora. Boa tarde. Meu nome é Patrícia, eu sou a coordenadora de Direitos e Contratação, e então eu vou falar sobre agora essa parte que é concomitante à parte que a Priscila acabou de explicar, que é a aprovação para execução. Como a Laís já tinha feito um panorama no começo, o processo de contratação, né, ele tem várias etapas. A aprovação para captação é aquela primeira parte que a Fernanda já explicou, que nesse caso agora desse edital, acho que todo mundo já está com a aprovação de captação. Então, a etapa seguinte é a aprovação para execução, que foi o que a Priscila explicou. Então, algumas pessoas perguntaram na área de perguntas qual é a próxima etapa, né? Já tendo aprovação para captação. A próxima etapa é a solicitação de aprovação para execução, que vai começar todo aquele processo que a Priscila acabou de explicar. Então, que é o que efetivamente inicia a contratação do projeto, tá? A aprovação para captação só, ela não é o início da contratação, porque a aprovação para captação ela vai servir para qualquer outra coisa que o projeto tenha. Se ele tiver uma outra fonte, aquela aprovação para captação é para sempre daquele projeto, se ele tiver outras fontes. Então, a contratação só está iniciada mesmo na solicitação de aprovação para execução. Então, essa etapa, a Priscila explicou como ela inicia quando o projeto tem a comprovação de captação já feita pela CAIS, ele vai ser enviado para a CDC, que é a coordenação que eu trabalho, fazer a análise de direitos de contratação. Então, eu marquei aí justamente assim, a aprovação para execução e a análise de contratação, mas elas são feitas simultaneamente pela CDC, a parte de análise de direitos e a parte de verificação dos documentos de contratação. Quando a gente termina essa etapa, a CDC encaminha para a SFO, a CAIS também vai enviar para a SFO, para a Superintendência de Fomento, as duas análises, e aí, então, esse projeto vai ser encaminhado para a diretoria colegiada deliberar sobre a aprovação para execução, é incluído na pauta,
de reunião de diretoria. A pauta ela é disponível no site da Ancine, vocês podem verificar se o projeto consta da pauta, podem assistir às reuniões para saber se o projeto foi deliberado. Após essa deliberação da aprovação para execução pela diretoria, aí o projeto volta para a CDC para fazer a parte final de verificação de contratação, quando, então, a gente vai encaminhar o projeto para o agente financeiro do FSA, que é o BRDE, e o BRDE é que vai entrar em contato com os proponentes para a assinatura do contrato de financiamento, que, então, vai concluir com o desembolso dos recursos. Caso o projeto tenha fomento indireto, a primeira liberação de recursos incentivados, né, de fomento indireto, ela vai ocorrer após o desembolso dos recursos do fundo setorial. Bom, então, como eu disse, o início da contratação, ele vai se dar, né, nesse momento do envio da solicitação de aprovação para execução. Essa etapa aqui, de abertura de mapa de contratação, que a CDC faz, ela já foi feita nesse edital. O resultado já saiu, agora a tela está compartilhada. O edital já saiu o resultado, no dia que sai o resultado do edital, a CDC já abriu o mapa de contratação e enviou um comunicado com instruções para a contratação. Então, todo mundo recebeu esse comunicado lá no BRDE. Então, nesse momento, a proponente tem que fazer o quê? Enviar os documentos para a contratação no sistema BRDE e solicitar a aprovação para execução, né? Porque a solicitação para aprovação ninguém precisa, nesse edital, ninguém precisa mais solicitar. Já teve dúvidas em outras situações, mas os documentos de contratação eu envio pelo sistema ou pelo sistema de aprovação para execução, que é outro, né? Que se inicia no portal de serviços e é direcionado para o site da Ancine, para o sistema da Ancine. Então, tem os documentos que são obrigatórios no sistema de aprovação para execução e alguns documentos são mais específicos de contratação, mas por onde quer que eles sejam enviados, eles vão ser instruídos no processo e vão ser analisados. Mesmo que seja um envio duplicado, enfim, eles vão ser analisados. Os prazos são muito importantes, né? Com a publicação do resultado da chamada, o proponente tinha 30 dias para solicitar a aprovação para captação. Isso, como a gente já está falando, já está superado nesse edital. Então, qual é o prazo que a gente tem agora? Todo mundo precisa observar. É o prazo de 120 dias após a publicação da aprovação para captação ou do resultado do edital, o que ocorrer por último. Quer dizer, se alguém na aprovação, no dia que foi divulgado o resultado do edital, se algum projeto já tinha aprovação para captação, então o prazo para ele enviar a solicitação de aprovação começa a contar do dia da divulgação do resultado. Então, são 120 dias. Caso o projeto não tivesse ainda aprovação para captação, no dia da comunicação da aprovação para captação, pela CEA, começa a contar esse prazo que todo mundo agora, quem não solicitou aprovação para execução ainda, precisa observar, que são 120 dias, contado dessas datas, tem que ficar bem atento. Cada projeto vai ter um marco de contagem desse prazo. Então, qual é a documentação que tem que ser enviada? A Priscila já tinha mencionado, né, que tinha que verificar na instrução normativa, mas os documentos são esses, tem que ser encaminhado o roteiro, a comprovação de nacionalidade do diretor, a cessão de direitos do roteiro, a cessão para obra derivada ou licenciamento de formato. Esses documentos, essa cessão de direitos, qualquer da situação do projeto, eles vão ser analisados pela CDC. A Caixa faz a análise orçamentária, como a professora explicou, e essa documentação essa parte de direitos é verificada na CDC. Demais documentos exigidos nos anexos do regulamento de contratação. O regulamento de contratação tem anexo para cada modalidade de projeto, então, no caso, os documentos para projetos de produção, vai ter um rol lá no regulamento de contratação, que no manual que a gente envia, no comunicado, tem o link para esse regulamento. E o mais importante, que para evitar, né, diligências, justamente o mais importante que eu queria frisar nessa etapa é que vocês observem que nesse edital, ele é de TV VOD, todo mundo tem que encaminhar um contrato de licenciamento.
com a programadora. E essa programadora vai ser interveniente no contrato que vai ser assinado com o agente financeiro, com o BRDE. E tem documentos que a gente solicita da programadora, no caso, o ato constitutivo da programadora. Então, esses documentos eles precisam ser enviados na etapa de contratação. Então, é importante que vocês mantenham um canal de comunicação com a programadora interveniente, porque a gente vai solicitar alguns documentos, no caso, esse documento tem que ser encaminhado agora. É uma diligência muito comum nessa etapa da contratação, a falta desse ato constitutivo da programadora. Os documentos para serem enviados no BRDE, tem uma aba lá no sistema do BRDE, documentos para contratação, vocês podem encaminhar todos os documentos, conforme o anexo do regulamento. Esse é a documentação do BRDE, tá? Tem a documentação do SAD, que vai ser a documentação relacionada na Instrução Normativa 158. Bom, aí o que a CDC vai analisar nessa etapa? Ela vai analisar as seções de direitos. E o que é importante a gente frisar nessa etapa para evitar as diligências, né? A gente precisa verificar a cadeia de detenção de direitos da produtora proponente. A gente precisa ver se a proponente, se a produtora tem os direitos necessários para a realização daquela obra. Então, a gente vai ver se a obra é original, se é adaptada, né? Tem campos que vocês vão informar isso quando vocês solicitam aprovação para execução, se é uma obra derivada ou não. Então, a gente vai ver se for um argumento original, a gente precisa da seção do autor do argumento, do autor dos autores, né? Do autor ou dos autores do roteiro da obra. Se for uma obra derivada, a gente vai precisar da seção daquela obra derivada. Então, é importante que vocês verifiquem isso. Se vocês estão com todas as seções necessárias, que vai depender de cada tipo de obra, e encaminhem todas essas seções. É importante que vocês fiquem atentos quanto a prazo e valor, quer dizer, se esses documentos, eles têm todas as informações, tá? Porque por mais que a gente não tenha um modelo de cessão, às vezes perguntam para a gente, vocês têm um modelo do contrato de cessão? Não, porque isso é um documento de acerto entre as partes, né? Quer dizer, pode ter várias questões que vocês podem tratar nesses contratos. A gente não tem modelo. O que a gente precisa é que tenha o básico, que seja claro qual é a obra, que seja claro que o autor está cedendo aqueles direitos para a realização da obra cinematográfica, perdão, nesse caso, da obra audiovisual, que tenha prazo, se a sessão tem prazo, se ela é por tempo indeterminado, se é por tempo todo o prazo de proteção legal, qual o valor da sessão, ou se ela não é onerosa. Então, é importante que isso esteja claro. E caso seja uma opção de cessão de direitos, que essa opção esteja no prazo. Às vezes acontece da gente receber umas opções de cessão que tem um prazo de 2 anos e o prazo já está vencido. A gente vai solicitar uma renovação. Ou que uma opção que a pessoa já exerceu aquela opção de direitos, mas ela não encaminhou o comprovante de ter exercido a opção de direitos. Então, é preciso que vocês encaminhem tudo para evitar as diligências. Nesse momento de análise, a gente vai verificar também a regularidade da proponente, da empresa, da produtora proponente e da interveniente. Então, são regularidades fiscais, junto à Ancine também, e a gente vai verificar também da programadora interveniente. Caso a gente identifique alguma irregularidade, vai ser encaminhado um aviso, e é importante que vocês, então, entrem em contato com a programadora para que seja resolvida essa irregularidade. Algumas regras do edital a gente vai verificar também nessa etapa. Basicamente, uma importante nessa análise de direitos é que a produtora proponente ela tem que ser titular da maior parcela de direitos patrimoniais, caso seja uma coprodução entre produtoras independentes. Então, não é possível uma coprodução entre 2 produtoras que seja 50% para cada parte. A proponente tem que ter a maior parte. A gente vai verificar também nessa etapa o contrato de licenciamento e, basicamente, é a questão que o edital vai falar. O edital diz lá, né, que tem o prazo de licenciamento, tem o cálculo do valor. Então, nessa etapa, a gente vai verificar se esse contrato está
cumprindo todas as exigências do edital. A gente vai pedir qualquer outro contrato que tenha sido firmado, e aí não, né, a gente vai fazer a análise de acordo com o tipo de contrato que foi encaminhado. Caso não tenha sido firmado nenhum contrato, a gente pede uma declaração dizendo que não foi firmado outro contrato. Esse modelo já foi encaminhado, junto com uma outra declaração de ciência de que não há licenciamento gratuito de direito patrimonial, que também é um item do edital. Esses modelos a gente encaminhou junto com a abertura do mapa e o comunicado. E a gente tem, nesse caso específico agora desse edital, a gente tem uma outra questão que é a aplicação de cotas. Então, algumas cotas, que são as de gênero e as de empresa vocacionada, elas têm uma possibilidade de sofrer alguma alteração desde a inscrição do projeto até a etapa de contratação, até por ter passado um tempo. Então, a gente vai solicitar nessa etapa de contratação uma declaração de que não houve alteração nessas condições do projeto que possibilitaram que ele fosse selecionado dentro de alguma dessas cotas de gênero ou de empresa vocacionada, conforme o edital. Então, esse modelo a gente não encaminhou nesse comunicado, mas a gente vai encaminhar agora para todos os proponentes, e é um modelo de uma declaração que basta que vocês assinem, pode ser assinatura do GovBR ou qualquer outra assinatura digital, e encaminhem em resposta. Acredito que isso vai ser uma diligência que todos vão ter que ter, mas que é rápida de resolver. E, bom, caso o projeto já tenha sido aprovado anteriormente, se tiver alguma alteração, ele tem que ter aprovação das alterações em projetos anteriores, em contratações anteriores. Bom, a Priscila também já mencionou da cooperação internacional. Caso tenha cooperação internacional, tem que ser solicitado. Está errado esse, eu vou consertar essa apresentação, de botar no site, não é pelo protocolo. A gente tem a solicitação atualmente é feita pelo Cadastro Único de Projetos. Mas caso o projeto tenha cooperação internacional, esse reconhecimento ele tem que ser solicitado nessa etapa, para que possa ser feita a análise de direitos e orçamentária corretamente. Bom, o prazo de resposta de diligências, que é importante que vocês fiquem atentos, que vale para as diligências feitas pela CAIS também, é de 30 dias para todas as diligências documentais ou de informação, sendo que é possível 2 prorrogações desse prazo de 30 dias, caso solicitado, né? Então, se por acaso seja alguma documentação que não dê para enviar no prazo de 30 dias, vocês podem solicitar a prorrogação por mais 30, mas é importante que essa prorrogação seja solicitada, porque caso não haja resposta alguma, fim do prazo de 30 dias, o projeto ele vai ser encaminhado para cancelamento da contratação. As diligências que a gente envia, os avisos de alguma irregularidade ou inadimplência junto à Ancine, tanto da programadora quanto da proponente, esses avisos eles têm prazo de 90 dias para a resolução desses problemas, e esse prazo de 90 dias ele não tem previsão de prorrogação, tá? Então, caso qualquer irregularidade não seja sanada ou surja outra irregularidade dentro desse fim desse prazo, o projeto também é encaminhado para cancelamento. É importante lembrar que, caso o projeto seja encaminhado para cancelamento, vocês recebem uma notificação de cancelamento, da qual ainda cabe recurso no prazo de 30 dias. E é importante verificar que esse recurso, ele tem que... Eu tenho uma... esse recurso ele tem que ser tempestivo, né? Quer dizer, ele tem que ser encaminhado no prazo de 30 dias, e ele tem que resolver as pendências, né? Caso tenha sido uma falta de resposta ou uma irregularidade, o recurso precisa ser encaminhado apontando que aquela pendência e que aquela irregularidade não existe mais, e justificando o motivo de ter sido perdido o prazo inicial. Normalmente, quando isso ocorre, estando tudo certo, o projeto ele retoma a contratação. Deixa eu voltar para a tela anterior. De resposta de diligência. Então, as diligências de contratação e de direitos nessa etapa, elas vão ser feitas pelo sistema BRDE.
a CAIS ela vai utilizar o sistema do orçamento, então vocês vão receber diligências em sistemas diferentes. As diligências da CAIS de orçamento vão ser pelo SAD, que vocês respondem vocês podem verificar via portal de serviços, e os de contratação são feitos pelo sistema do BRDE. E esse sistema ele vai acompanhar o projeto até a etapa final, né, de assinatura do contrato. Eu vou explicar mais para frente. Então, tem um campo que fica dentro da parte itens de seleção, e aí tem diligências, e aí tem todas as diligências enviadas, e qual é o prazo de resposta, e se elas, né, já estão respondidas ou estão aguardando resposta. Bom, aí, tendo essa análise, o projeto, ele vai, como eu falei, ele vai para a diretoria colegiada, que vai deliberar sobre a aprovação para execução. Vai ver se tanto a parte orçamentária que a Priscila falou, quanto a parte de contratação, estando tudo ok, a diretoria delibera e aprova a execução do projeto. Então, ele retorna para a CDC para que seja concluída a contratação. E essa conclusão, ela tem ainda uma etapa de análise, que essa etapa é bem mais rápida. A gente vai fazer novamente verificação de adimplência Ancine e do CADIM, porque às vezes pode decorrer um prazo um pouco maior, né, entre o envio do projeto para a SFO e o retorno. Às vezes pode passar 1 ou 2 semanas, às vezes pode acontecer de alguma irregularidade surgir nesse meio tempo, a gente verifica novamente. E aquela história, a gente encaminha a diligência caso a gente encontre alguma irregularidade nesse momento. Aí a gente vai verificar a adequação do investimento ao limite total de captação, eu vou explicar no próximo slide, e a gente vai ver se houve necessidade de redução do investimento. Bom, o limite total de captação do grupo econômico é equivalente a... Essa verificação é feita quando o projeto tem fomento indireto. Tem uma instrução normativa que fala sobre os limites que cada empresa pode captar de acordo com a classificação de nível da empresa. Mas essa instrução normativa da Ancine, ela trata apenas dos limites para fomento indireto, para a lei de incentivo. Então, o Comitê Gestor do FSA, alguns anos atrás, via uma resolução, ele definiu limites, exatamente como os do fomento indireto, definiu limites para o fomento direto, para o FSA. Os limites não são iguais, são diferentes. Eles são estabelecidos nessa resolução do Comitê Gestor, a resolução 135, e os limites são esses, né? Quer dizer, começa do nível 1, 10 milhões, então uma empresa no nível 5, ela vai poder captar no máximo 60 milhões. Então, a gente vai fazer a verificação nessa etapa, se aquela empresa, qual o nível da empresa e se o projeto está dentro do limite de captação. Lembrando que, por essa resolução, o saldo ele é liberado, né? Esse limite é liberado quando uma obra ela tem o CPB emitido, quer dizer, a obra está concluída, então aquele saldo para captar ele está liberado, a empresa pode captar novamente. A redução do investimento, ela pode acontecer se houver glosa na aprovação para execução de algum item, que a Priscila explicou, né, como evitar, né, as glosas, como justificar, e se houver alguma glosa e tiver alguma redução no orçamento, a gente pode ter que reduzir o investimento. Lembrando que essa glosa, o proponente pode entrar com recurso, essa glosa, que aí vai ser analisado pela CAIS, mas caso não entre com recurso, a gente vai enviar uma diligência via sistema perguntando se o proponente concorda com essa redução do investimento. E se por acaso tiver uma insuficiência no saldo no plano de financiamento, por alguma alteração das fontes, a gente vai encaminhar essa necessidade de redução do investimento, uma solicitação de manifestação sobre o aceite. E só que, nesse caso, o regulamento de contratação prevê que o prazo para a resposta é de 15 dias,
porque, findo esse prazo de 15 dias, a gente vai entender como concordância, quer dizer, o projeto não vai ser cancelado, a gente só que a gente vai esperar 15 dias para poder ter essa concordância, né? Então, o ideal é que, se vocês concordem, vocês respondam concordando, ou caso for entrar com recurso contra a glosa, avise, enfim, aí a gente vai ter que aguardar esse recurso ser analisado para poder seguir com a contratação. Os prazos são os mesmos, eu estou só reforçando, são os mesmos que eu já falei, né? São de 30 dias, tirando esse de concordância de redução do investimento, né? Mas os prazos são os mesmos, pode acontecer de ter alguma outra diligência nessa etapa, e de documento ou de informação, então os prazos são de 30 dias, e de irregularidade são de 90 dias. Caso, exatamente como eu falei antes, caso não tenha resposta, é enviada uma notificação de cancelamento com prazo de recurso, lembrando que o recurso tem que ser encaminhado no prazo de 30 dias e tem que sanar a pendência para que o processo possa retomar a contratação. Bom, com isso, estando tudo correto, é muito comum vocês querem saber sobre os prazos, né? Enfim, quando o projeto retoma para a CDC para contratar depois da diretoria, a nossa intenção é sempre colocar ele o quanto antes para essa análise final, dependendo do volume de projetos. Tem as questões das priorizações, que a Priscila também falou. O projeto ele vai seguir com aquela priorização até a contratação do BRDE, né? O ofício vai avisando que ele tem a priorização. Então, a gente está esperando uma alta maior agora, né? Uma demanda maior de contratação, com vários editais saindo resultado. Então, pode ser que a gente não consiga fazer todos na mesma semana, que retoma da reunião da diretoria, às vezes a reunião da diretoria é numa sexta-feira. Então, a gente espera conseguir fazer em, no máximo, 2 semanas depois do resultado da aprovação para execução, que a gente consiga, então, enviar esse ofício para o banco se não tiver nenhuma pendência. Se a empresa estiver regular, a gente realmente é uma análise rápida, a gente só encaminha para o banco. E esse ofício, a gente, quando enviar para o BRDE, a gente envia também por e-mail ao proponente, então vocês vão receber um e-mail com a cópia do ofício, então vocês vão saber que a partir daquele momento o projeto ele já está lá no BRDE para a assinatura do contrato. Então é importante que vocês verifiquem que a partir daí toda a comunicação vai ser feita pelo BRDE via o sistema do BRDE, por isso que esse sistema ele precisa continuar sendo usado, porque o banco ele usa esse sistema para se comunicar. Ele vai enviar alguma foto de algum documento que ele precise para a assinatura do contrato, vai enviar as instruções de como assinar o contrato, vai ser tudo via sistema. E o mapa de contratação, que também tem lá no sistema, nesse item de contratação, a gente coloca as datas principais das etapas na Ancine, né? A análise documental, a gente coloca a análise documental que a CDC faz. A análise de aprovação para execução, essa data, ela costuma ser o encaminhamento para a diretoria da parte da CDC e a conclusão dela vai ser quando a diretoria delibera. Aí, enfim, vai ser aberta, então, as verificações finais. E o encaminhamento para o BRDE, a gente vai anotar ali nesses campos. Tem uma parte toda, que não está nesse print, mas que é do BRDE, que eles também preenchem. Vocês também podem acompanhar o mapa de contratação com essa etapa final da contratação pelo BRDE no mapa de contratação. Aí, enfim, depois de assinado o contrato, ocorre a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. E depois dessa publicação do extrato é que vai ocorrer o desembolso, que vai ser feito pelo banco, na conta aberta em nome da produtora, no Salic específico, né, dessa chamada. O banco também vai fazer verificação novamente de regularidade, ele vai fazer outras verificações que foram feitas que a gente já fez antes, na etapa de aprovação para execução, mas que
dado que sempre passa um tempo, 30 dias de uma verificação da outra, às vezes pode acontecer de alguma coisa ficar, alguma dessas certidões dar como irregular, o banco vai entrar em contato caso ele encontre alguma irregularidade, e novamente os prazos são aqueles de 30 dias de diligência e 90 dias caso encontre alguma irregularidade. Então é importante ficar atento às diligências lá no banco para ver se tem alguma comunicação do banco e se as diligências estão no prazo ainda de resposta. Caso o projeto conte com fomento direto, a liberação de recursos ela vai ser feita após a contratação do fundo setorial. E é importante também que, caso o projeto conte com outras fontes, né, que não seja só FSA, e tem alterações no plano de financiamento após a aprovação para execução, se tiver alteração de fonte de fomento indireto, a gente tem que aguardar a publicação desse remanejamento de fontes ou da aprovação para execução no Diário Oficial. Bom, o e-mail da CDC é esse, contratos.sfo.ancine.gov.br, que pode ser encaminhado dúvidas sobre a contratação, se for dúvida sobre o reconhecimento provisório de cooperação internacional, também é nesse e-mail. E se tiver alguma questão já na etapa de assinatura do contrato com o BRDE mesmo, aí tem que ser encaminhado para o e-mail do BRDE, contratação.fca@brde.com.br. Bom, e era isso. Aí eu não sei se a Laís vai retomar, eu não consegui ver as perguntas que foram postadas agora. Não vi se tinha alguma pergunta sobre essa etapa. Boa tarde. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Priscila, Fernanda também. Tentei responder aqui todas as perguntas que vocês colocaram no chat. Eu queria chamar a atenção, então, para os prazos e modo de acompanhamento da tramitação dos processos. Todas as análises da Ancine podem levar até 90 dias, né? Esse prazo é interrompido quando a gente faz alguma diligência, ele volta a correr quando vocês enviam a resposta. Em geral, né, eu acho que isso está levando menos tempo. Os projetos priorizados, eles vão ser encaminhados numa fila separada, mas ainda é uma fila, então o projeto priorizado não vai ser analisado imediatamente, né? Ele segue ali como se fosse uma fila preferencial. O acompanhamento, então, da tramitação, ela pode ser feita pela pesquisa pública no SEI, você pode entrar no SEI e ver onde teve o andamento. Então, o meu processo já está na coordenação de direitos, já está na SFO, já está na Secretaria da Diretoria Colegiada. Vocês podem ter acesso direto aos autos do processo, pedindo vistas ali, aí você vai ver, né, a evolução, os documentos que vão sendo juntados, pareceres, despachos, para entender mais ou menos onde ele está passando. E no próprio CUP vai ficar o histórico, então, da análise, né, o andamento, quando ela é aprovada, vai ser aprovada no sistema. E a contratação depois, né, do envio do ofício para o agente financeiro, como a Patrícia explicou, acompanha direto no sistema do BRDE. Para acompanhar as reuniões da diretoria, vocês têm que checar as pautas publicadas no site, ali as atas e as deliberações. As reuniões, elas são transmitidas ao vivo também pelo YouTube, depois ficam ali gravadas. Então, a gente não sabe quando o processo vai ser analisado, quando ele vai entrar em pauta. Isso né, é um processo próprio, né, da diretoria, então tem que acompanhar mesmo pelo site, a gente descobre junto com vocês quando a pauta é publicada. Então, os prazos são esses. Dúvidas assim específicas de sistema, como preenche cada campo, por que o login está dando errado. A gente tem vários manuais publicados no site. Eu coloquei aqui no Perguntas e Respostas o link de um hub, né, com todas as informações do fomento. Ali você vai ter os manuais, as instruções normativas, os links dos sistemas, os procedimentos básicos, né, um passo a passo para cada um. Então, consultem esses manuais, eles vão ajudar bastante.
E acho que as próximas questões, então, a gente responde, né, por e-mail, e essa apresentação depois vai ficar disponível também no nosso YouTube institucional, né? A última pergunta que tem aqui é como saber se foi aprovado como empresa vocacionada. Na ata, então, na última ata publicada, tem ali o seu processo e se ele cumpriu alguma cota, né? Ou cada inscrição, né? Vai ter uma coluna para cada coisa: gênero, vocacionada, nível, regional, e vai estar ali um sim ou não para cada projeto. E vocês vão saber ali como que vocês foram enquadrados, em que termos que vocês foram aprovados, né? Como a Patrícia explicou, quem foi aprovado com cota de gênero vai ter que manter, né, a pessoa elegível. Se trocar o profissional, tem que informar quem é o novo profissional, mandar declaração, tudo isso. Então, as condições que vocês foram elegíveis, né, para o edital, elas têm que ser mantidas na execução do projeto. É isso, gente. Então, obrigada pela presença e, novamente, então, parabéns. Estamos, então, à disposição de vocês por e-mail daqui para frente. Obrigada.